Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Hoje nós vamos continuar vendo as parábolas a respeito do reino de Deus, né? A semelhança do reino de Deus. Semana passada nós estudamos a parábola do grão de mostarda. Mas no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, ele propõe outras parábolas a respeito do reino dos céus, né, do reino de Deus. Então, Mateus capítulo 13, verso 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Irmãos, a semana passada nós vimos que a parábola da semente do grão de mostarda, ela fala a respeito da forma como o reino de Deus começou muito pequenininho, mas se espalhou por toda a face da terra. E é interessante perceber que esse grão de mostarda, mesmo sendo a menor das sementes, das hortaliças, né, porque a mostarda é uma hortaliça, ela se torna uma árvore, que dependendo do local, da forma que é o terreno, ela chega aí a 3, 4 metros, de forma que na sua árvore, né, até vêm as aves do céu e fazem seus ninhos. Mas posteriormente a essa parábola, Jesus contou uma outra parábola que também é interessante para nós refletirmos a respeito dessa parábola do capítulo 13, verso 33, né, que é a parábola do fermento. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Irmãos, a forma como o fermento age na massa é algo assim que é muito interessante. Quando você vai fazer o bolo e você não coloca fermento, o que acontece com o bolo ou com o pão? Ele não cresce. Então esse fermento aqui, que leveda, né, que faz com que a massa cresça, né, é algo que, assim como o Evangelho, irmãos, a gente lança a palavra de Deus diariamente, através do nosso testemunho, através da pregação, através de um panfleto, através de um evangelismo, mas de fato, nós não podemos ver totalmente o reino de Deus crescendo, porque a gente não sabe até onde a palavra de Deus chega. Muitas vezes você entrega um panfleto para alguém na rua e essa pessoa continua seu caminho e sabe lá o que aconteceu através daquele panfleto, através daquela porção. Então, Jesus ele começa falando, né, a respeito do grão de mostarda, e aí ele compara agora com o fermento que você introduz ali na massa, e depois de algum tempo o que acontece com a massa? Ela cresce, ela se desenvolve. Meu pai, quando fazia
ele fazia pão em casa, ele deixava a massa descansar antes de assar. E como é que ele sabia o tempo para saber se a massa já tinha crescido o suficiente? Fazia uma bolinha de massa, daquela massa que tinha sido colocada para descansar, colocava dentro de um copo de água. Quando a bolinha boiava, a massa estava pronta para ser assada. É um conhecimento que vai passando de uma geração para outra, né? Você vê que a Marisa logo já falou, bota a bolinha na água. É assim mesmo, irmã Nilda? Você que trabalhou na cozinha? Irmã Linda já fez pão, irmã Linda? Você bota a bolinha dentro, faz uma bolinha, bota ela na água, ela vai afundar. Quando ela boiar, tá pronto. Já descansou o suficiente. E eu me lembro que o meu pai ainda já levedou. Exatamente. Aquele tempo ali que a massa está afundada, está levedando ainda. Quando ela leveda de vez, ela boia. E é interessante porque meu pai colocava até a coberta por cima, assim, sabe? Cobria assim a massa e ficava aqueles pãozão assim enorme, assim, sabe? É para esquentar a massa, né? É interessante porque Jesus, ele falava isso para a multidão, irmãos. Lá no versículo 34, diz assim: tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Então Jesus, ele anunciava o reino de Deus, fazia ali as comparações com o grão de mostarda, com o semeador que saiu a semear, com o fermento que é introduzido na massa, e a multidão não entendia, irmãos. Não, nesse caso da parábola, não. No caso da parábola da semelhança com o reino de Deus, não é o pecado. Aqui nessa parábola significa que a gente não sabe como é que o reino de Deus cresce tanto. Porque quando você introduz lá e faz a massa com o fermento, você não sabe o que acontece. Nós sabemos que leveda, mas a gente não vê. Assim também é o reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus está crescendo hoje em dia? Com certeza. Está alcançando pessoas que muitas vezes a gente nem sabe. Mas está sendo alcançado e o reino de Deus está crescendo. Ele está sendo preparado. E Jesus falava assim por parábolas, por quê? Lá no versículo 35, eu vou pedir para a irmã Linda ler para mim, por favor. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Irmãos, Jesus estava ali diante da multidão, falando por parábolas, cumprindo uma profecia. Porque quando Jesus, ele vem a este mundo e nasce ali em Belém, e ele cresce, ali começa o reino de Deus, irmãos, na terra. Ele veio para falar do reino de Deus, ele veio para anunciar, ele veio para iniciar, para startar o início do reino de Deus. Nós já pertencemos ao reino de Deus, irmãos. Apesar de estarmos aqui. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. A Bíblia diz que nós somos forasteiros. A Bíblia diz que a nossa cidade é celestial. A Bíblia diz que nós somos servos do rei. Quem é o rei? Jesus. Jesus é o nosso rei. Ele é o rei dos reis. Ele é o rei do reino celestial, tá? E aqui as parábolas, elas são o cumprimento dessas profecias. Mas Jesus continua falando a respeito do reino de Deus. Então vamos lá para o verso 44 agora? Olha lá, irmãos. Também o reino dos céus
é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então, peraí, Jesus propõe uma nova parábola a respeito do reino de Deus. E agora, ele compara o reino de Deus como um tesouro escondido, irmãos. De fato, irmãos, nem todos encontram o reino de Deus. Nem todos, irmãos. Ainda que muitas vezes nós estamos anunciando o reino de Deus, ainda está oculto para a maior parte das pessoas. As pessoas não conseguem compreender o reino de Deus, não conseguem compreender a palavra de Deus. E é interessante porque este homem aqui, ele encontra um tesouro e ele esconde esse tesouro no campo, e o que ele faz? Pela alegria, pelo gozo, pela alegria daquele tesouro, ele vai, vende o que tem e compra aquele tesouro. Irmãos, o que é de mais precioso que nós temos? É o reino de Deus, irmãos. Se existe algo que nós devemos investir a nossa vida, o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa inteligência, é no reino de Deus. O que Jesus disse para os discípulos? Mas buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Se existe algo que tem valor neste mundo, irmãos, é o reino de Deus. Mas não significa, irmãos, que a gente não possa construir uma família, aprender uma profissão, mas a prioridade, aquilo que tem de mais precioso, é as coisas de Deus, irmãos. É o reino de Deus. E Jesus continua falando a respeito do reino de Deus. Olha lá, ó. Verso 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Irmãos, quando nós encontramos a salvação em Cristo, irmãos, é o que tem de maior valor. Pensa bem, o que alguém pode fazer para comprar a sua alma, irmãos? Nem o mundo todo vale o valor de uma alma. Quando nós chegamos diante do Senhor, pela fé em Cristo Jesus, nós encontramos aquilo que existe de mais precioso neste mundo, irmãos, que é o Evangelho do Reino de Deus, que é o Evangelho de salvação. Mas Jesus propõe uma outra parábola. Lê para mim, irmão Moacir, o verso 47 e 48. Igualmente o reino do céu é semelhante a uma rede lançada no mar, e que apanha toda a qualidade de Deus. Estando cheia, puxam para a praia. Assentando-se. Apanha para os feixes, os bons, os ruins, porém lança fora. Está vendo? Jesus propõe mais uma parábola sobre o reino dos céus. Ele diz que, assim como o reino dos céus é aquele homem que busca boas pérolas, e encontrando a pérola boa, ele vai lá e compra essa pérola, igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar,
que a rede faz? Apanha tudo quanto é tipo de peixe, irmãos. Mas é todo peixe que é bom? Não. Nem todo peixe é bom, irmãos. O que a parábola diz? Que depois que está cheia a rede, puxa ela, e aí há uma separação entre os peixes bons e os peixes ruins. E aí Jesus ele dá o significado dessa parábola. Verso 49. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, peraí, irmãos. A rede do Senhor está sendo lançada, irmãos, em todos os lugares. É o mar, as multidões. E está pegando tudo quanto é tipo de peixe. Tudo quanto é tipo de pessoas, irmãos. Mas na consumação deste mundo, vai haver separação entre os peixes bons e os peixes ruins. Entre os verdadeiros salvos e aqueles que são perdidos. E esses peixes ruins serão lançados na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Disse-lhe Jesus: entendeste todas essas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele lhes disse: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. Então veja, irmãos, Jesus contou sobre o reino de Deus e sobre o reino dos céus, a semelhança com coisas que fazem parte dessa vida, irmãos. Assim também é nos dias de hoje. Nós temos lançado a semente, pregado o evangelho, e ela tem encontrado corações bons e corações ruins, terra boa, terra ruim. Assim também nós estamos espalhando o evangelho, e ele está se expandindo de forma semelhante ao grão de mostarda. Nós estamos lançando a semente boa, mas tem um inimigo colocando o joio. Assim também, nós temos pregado o evangelho, e nós não sabemos até onde ele alcança, e ele está crescendo. Vou dar um exemplo para os irmãos de algo que aconteceu conosco aqui. Nós temos trabalhado aqui, e pessoas de longe vêm nos procurar aqui e se tornam membros dessa igreja. Como é que pode? Como que a semente lançada por essa igreja chegou lá em Niterói, lá em Magé? Pensa bem, irmãos. O conhecimento dessa igreja que chegou lá nos Estados Unidos, irmãos. E alguém aqui de Niterói fez contato com alguém lá dos Estados Unidos, e alguém lá falou: não, mas tem a igreja aí, lá na Bom Pastor. Não é igual o fermento que é colocado lá na massa? Você coloca, você não sabe o que acontece, mas ele cresce. O reino de Deus está crescendo, irmãos. Só que tem peixes bons e peixes ruins. Quando é que vai haver a separação, irmãos? Na consumação dos séculos. Nos últimos dias, quando o Senhor Jesus voltar, quando os anjos do Senhor vier, eles vão separar os bons dos ruins, os bodes das ovelhas. Jesus comparou também com esse pai de família, né? Ele disse, né, que é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. E de fato, irmãos, né, nós podemos tirar
coisas lá do reino de Deus, coisas boas, coisas novas e coisas velhas. Porque um escriba instruído acerca do reino, ele é semelhante a esse pai, que tira coisas velhas e coisas novas. E tudo isso Jesus dizia por parábolas. Tá? A semana que vem nós vamos continuar estudando a respeito das parábolas, vamos ver outras. Essas parábolas, elas falam a respeito da semelhança do reino dos céus, do reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Vou pedir para a Débora encerrar o nosso vídeo, por favor. E vamos fazer os nossos pedidos de oração.